Você sabe quando vender o milho? Agora no mercado interno ou depois na exportação? Joãozinho Grafista traz a análise gráfica do mercado do milho e te dá algumas dicas. Você já está acompanhando o Paracatu Rural pela sua Smart TV? No YouTube, inscreva-se no canal Paracatu Rural e marque o sininho. Commodities Agrícolas, com Joãozinho Grafista. A cotação do milho para o primeiro mês em Chicago registrou queda na quarta semana de março, encerrando a quinta-feira 27 em $4,50 por bushel, contra $4,69 na semana anterior. Segundo a análise semanal da Central Internacional de Análises Econômicas e de Estudos de Mercado Agropecuário, CEMA, o mercado acompanha com expectativa a divulgação dos relatórios de intenção de plantio e de estoques trimestrais nos Estados Unidos. O relatório pode confirmar a tendência de aumento da área plantada com milho nos Estados Unidos, o que impactaria diretamente os preços. A redução das cotações também reflete a venda de posições na Bolsa de Chicago pelos fundos de investimento. De acordo com analistas, o movimento pode ser uma antecipação ao anúncio do aumento da área plantada nos Estados Unidos, além dos impactos da guerra comercial iniciada pelo presidente norte-americano Donald Trump. As informações são do portal AgroLink. O mês de março ficou marcado por dúvidas por parte dos produtores de milho quanto à comercialização desse cereal. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, nosso amigo, que diz que as incertezas sobre a safrinha fazem os produtores segurarem as vendas para o mercado futuro. Olá a todos, o programa Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 25 anos como Joãozinho Grafista, desde março de 2020 representando a corretora Terra Investimentos aqui no Cerrado Mineiro, desde julho de 2023 representando a corretora global coreana do Sul, Mirai Asset. E estamos terminando o mês de março, o que significa nossa retrospectiva do milho ao longo do mês de março, que esperar para o mês de abril na Bolsa de Chicago, Brasil, B3, né? Como foi o nosso mercado físico do milho e alguma notícia aí mais de destaque, né, mais de macroeconomia, ou alguma notícia, né, que mexeu aí com o mercado também nos últimos dias, vou estar passando aí para vocês, tá? Vamos lá falar do nosso milho. Oferta de milho ressurge em alguns estados, mas preços registram boa valorização em março. O mercado brasileiro de milho, então, apresentou uma melhora na oferta em alguns estados ao longo da semana, o que contribuiu para uma queda nas cotações em São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul e em parte do Paraná. A Safras Consultoria alerta, no entanto, que essa queda pode ter sido algo pontual, tanto que as cotações seguiram bastante valorizadas no país ao longo de março. De modo geral, as ofertas seguem bastante limitadas por parte dos produtores, que restringem as fixações de venda em meio a especulações de um clima mais complicado do desenvolvimento da safrinha de milho, o que dificultou a composição de estoques por parte dos consumidores. Conforme a Safras Consultoria, fatores como a logística, colheita da safra verão, plantio da safrinha também estiveram no radar do mercado. Já no cenário internacional, o cenário foi completamente diferente aqui do Brasil para os preços do milho. Forte queda na bolsa de mercadorias lá em Chicago. Vou estar falando do gráfico daqui a pouco. Preocupações com a tensão comercial a partir da imposição da tarifa dos Estados Unidos a parceiros comerciais. Fraca demanda para o cereal por lá, né? E a expectativa de incremento da área a ser cultivada com milho em 2025 contribuíram para pressionar as cotações ao longo de março. Tá bom? Então vamos lá, preços internos. O valor médio então da saca no Brasil, milho, foi cotado a R$ 84,86 dia 28, uma alta de 5%, frente aos R$ 80,24 registrados no final de fevereiro. Mercado disponível ao produtor, então, o preço do milho em Cascavel, Paraná, foi cotado a R$ 81,00, variou um pouquinho, 1%, frente a R$ 80 no final de fevereiro.
Estado de São Paulo, Campinas CIF, ficou em R$ 95,00 frente a R$ 93,00 em fevereiro. Mogiana Paulista, cereal avançou 1%, de R$ 91 para R$ 92,00 a saca. Mato Grosso, em Rondonópolis, a saca foi cotada a R$ 85,00, aí subiu bem, 19,72%, frente a R$ 71,00 praticados em fevereiro. Tivemos bom alto também no Rio Grande do Sul, em Erechim, o preço ficou em R$ 81,00, estava R$ 76,00 em fevereiro. Aqui na nossa Minas Gerais, base Uberlândia, caiu 5%, subiu 5%, de 80 para R$ 84,00 o milho, tá? Rio Verde, estado de Goiás, a saca aumentou 6%, também de 77 para R$ 82,00. As exportações de milho no Brasil apresentaram uma receita de 197 milhões de dólares em março, nos 13 primeiros dias úteis, com média diária de 15,159 milhões de doletas. Março se encerra com as cotações do milho valorizadas no mercado doméstico. No entanto, quando se olha para as exportações, o atraso no plantio da safrinha pode trazer novas valorizações para o cereal, uma vez que a demanda internacional pelo produto brasileiro será alta. Joãozinho Grafista faz um balanço sobre os dois cenários, tanto o atual, para comercialização interna, quanto o futuro, para vendas externas. Bom, e como eles comentaram, comentei também, né? A gente viu aí que o milho caiu bem lá na Bolsa de Chicago, aqui no Brasil subiu, né? E atingiu, né, o maior patamar desde 2022, né? Os preços do milho. O indicador Exalc da Bolsa, né, da BMF, estão pegando base de preço Campinas, quer dizer, a gente viu o milho a R$ 90,00 por saca, né? É o maior patamar nominal desde abril de 2022. Segundo Rafael Bulascochi, analista de inteligência de mercado da StoneX, alguns motivos que explicam a alta dos preços ficam por conta das exportações bastante aquecidas nesse começo de ano. O total exportado de milho até a terceira semana de março somou cerca de 820 mil toneladas, quase o dobro de 427 mil toneladas em todo o mês do ano estado, né, todo o mês do ano passado, né, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, que é a SECEX. Tanto a demanda externa como interna do grão estão aquecidas, tá? E aí ele complementa. No final das contas, o que vai determinar o quanto vamos exportar agora esse ano de 2025 fica para a colheita da safrinha, que concentra a maior parte do ciclo anual do milho. Dito isso, temos um cenário mais apertado de oferta que reflete nos preços, juntamente porque contamos apenas com os estoques de passagem do ano passado e a colheita da primeira safra. Ele acha também que o milho vai ser o clima, né, não vai ser o grande, o produtor tem que ficar de olho, né, principalmente a safrinha, que responde por cerca de 80% da produção do milho, está se desenvolvendo, né, está andando bem, mas que há grandes preocupações. O plantio foi realizado em uma janela um pouco mais atrasada em comparação aos últimos anos, justamente por um atraso da colheita da soja. Com isso, o mês de abril será um período crucial no desenvolvimento de boa parte das lavouras, e as previsões indicam um clima um pouco mais seco que o normal, o que é um risco para a safra do Brasil e serve como suporte de preços. Para terminar, né, o relatório deles tem os efeitos também, né, das tarifas do presidente norte-americano, Donald Trump. O México é o principal importador de milho dos Estados Unidos e o Canadá é o grande comprador de etanol norte-americano e podem ser afetados, é lógico, né? As medidas devem entrar em vigor a partir desta semana, dia 2 de abril. Com o etanol dos Estados Unidos, como o etanol lá é produzido majoritariamente a partir do milho, as tarifas poderiam prejudicar tanto a exportação do grão quanto do combustível, o que inspira cautela. A China já vem há alguns anos reduzindo suas compras dos Estados Unidos e voltando suas aquisições mais para a Ucrânia e Brasil. Então, com certeza a gente já vinha comentando isso desde o final do ano passado. Se o Trump, né, ele já a gente chama de, como é que eu diria, protecionismo, né? Então o milho é meu, a soja é minha,
E lógico, o Brasil seria o grande beneficiário, não só o Brasil, como a China. A Ucrânia, né, que também é um grande produtor de milho. E esse contexto tarifático gera pressão nos preços lá em Chicago. Apesar disso, o analista lembra que das 380 milhões de toneladas de milho que os Estados Unidos produzem, 100 milhões são destinados para o etanol do país e outros 100 milhões de toneladas para a alimentação animal interna. Estive no final de semana dando curso, né, de operações com café na bolsa no sul de Minas. Estive em Poços de Caldas, Alfenas. Peguei chuva lá em Alfenas, viu, moçada? As águas de março fechando o verão. Vamos lá, vamos olhar o gráfico do milho, contrato maio, né, ZCK25, lá na Bolsa de Chicago. O maio tentou fazer essa perninha agora no final do mês. Março, contrato cheio, né, como a gente fala, contrato mensal. Então, o mês, se a gente for olhar a variação mensal, né, do milho, por enquanto, até o dia 20, né, um mês ao longo do mês, uma queda aí de 3,5%. Então, o milho está trabalhando abaixo dos 500 por bushel. Se ele permanecer abaixo dos 470, tem tudo para o milho voltar para casa dos 400 por bushel, tá? E precisa ficar acima dos 480. Bom, o milho precisa ficar acima dessa resistência, porque aí ele ganha fôlego para buscar para os 550, quem sabe até 700 por bushel. Mas se ele continuar a ficar abaixo dos 500, pode anotar no caderninho que os 400, 350, 300 está logo ali. Essa visão mais de médio e longo prazo, né? Então, quer dizer, eu estou olhando o gráfico mensal lá na Bolsa de Chicago. Vai milho, vai Trump, vai medidas tarifárias, vai Corinthians. Vai Corinthians não, vai commodities. Nos Estados Unidos, é celebrado o Dia de Ação de Graças uma vez por ano. Mas Deus quer que sejamos intencionais sobre a nossa gratidão todos os dias. Ele quer que desenvolvamos este hábito espiritual que se reflete na vida daquele que crê em Jesus Cristo. A verdade é que quanto mais profundamente você entende o amor de Deus, mais grato você será. Então, o que significa ser radicalmente grato? A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, «Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus». Isso é gratidão radical. Em todas as circunstâncias agradeça, porque é o desejo de Deus para você. Você pode agradecer a Deus em todas as circunstâncias, porque Deus está no controle. Ele pode tirar o bem do mal. Ele pode mudar os erros estúpidos que a gente comete. Não importa o que aconteça, Deus não vai parar de te amar. Ele não vai parar de me amar. Há centenas de coisas pelas quais nós devemos agradecer em qualquer circunstância, mesmo quando a circunstância não é boa. Gratidão radical. Ser grato em todas as circunstâncias. É a vontade de Deus porque cria comunhão. O que isso quer dizer? A gratidão sempre constrói relacionamentos mais profundos entre você e outras pessoas, entre você e Deus. Com qualquer pessoa que você queira se aproximar, comece expressando gratidão por ela. Se você se afastou do seu marido, da sua esposa, você precisa começar a fazer o que você fazia quando estavam namorando. Expresse gratidão. Escreva pequenas anotações de gentileza, encorajamento, faça ligações, envie mensagens durante o dia, apenas para dizer para ela ou para ele que você é grato. Faça as coisas que você fazia no início. A razão pela qual você perdeu esse sentimento amoroso é porque você parou de fazer as coisas que criaram esse sentimento amoroso lá no início e vocês não dão mais valor um ao outro. Deseja construir seu pequeno grupo? Não basta ir apenas aos encontros do grupo. Durante a semana, mande mensagens, e-mail, telefonema. Diga, sou grato por você e aqui está o porquê. Você descobrirá que quanto mais grato você for pelo seu grupo, mais ele se unirá. A Bíblia diz para animar e ajudar uns aos outros. À medida que você
ajuda outras pessoas a se desenvolverem, descobre que Deus também constrói sua vida por meio de seus relacionamentos profundos com Ele e com outras pessoas. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.